Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, cuidando da saúde, tá? Assim como a professora está fazendo. Hoje a nossa aula é de História. Nós vamos falar a respeito da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, na página 254, ok? Olha, Inconfidência Mineira, na página 254. Quando isso ocorreu? No ano de 1789, ok? E a Conjuração Baiana também ocorreu no ano de 1789. Vamos lá? A Inconfidência Mineira. A grande quantidade de impostos, tá? E a ameaça e as medidas autoritárias adotadas por Portugal geraram insatisfação entre a população mineira, a sociedade mineira, tá? Assim, no ano de 1789, uma parte da população livre, ou seja, aqueles que não eram escravos, tá, de Minas Gerais, se revoltou contra a coroa e lutou, tá, pela independência e para que fosse estabelecida uma república na região. Essa revolta ficou conhecida como a Inconfidência Mineira, tá? Entre pessoas que participaram da organização do movimento estavam comerciantes, fazendeiros, militares e padres, tá? Contudo, um dos participantes que delatou os planos para as autoridades e a revolta não chegou a acontecer, pois muitos rebeldes foram presos e exilados. E um dos rebeldes, que foi um dos líderes que até hoje a Inconfidência Mineira lembra, tá? Foi Joaquim José da Silva Xavier, o conhecido como Tiradentes. Ele foi o único rebelde condenado à morte e serviu como exemplo para as outras pessoas, tá? Para não se rebelarem contra o domínio de Portugal. Ok? Agora vamos falar sobre a Conjuração Baiana. Logo a gente percebe que foi na mesma data da Inconfidência Mineira, só que agora não mais em Minas Gerais. Foi uma revolta que aconteceu na Bahia. O que aconteceu? Também a insatisfação contra o domínio português não acontecia somente na região mineira, tá? Mas em Salvador, por exemplo, teve o início de um movimento de revolta chamado de Conjuração Baiana, tá? Reuniu grandes grupos populares, além de pessoas da elite. Ok, que era essa elite, era uma minoria privilegiada que exercia o domínio em determinados grupos. Tá? Seu principal líder foi o médico político Cipriano Barata. As reivindicações dos rebeldes incluíam o direito a salários mais justos, a libertação dos escravos e a proclamação da República. Porém, antes que a revolta ocorresse, os conjurados foram descobertos e punidos, ok? Então você vai fazer a leitura dessas atividades e vai responder a questão escreva no caderno, faça essa questão que diz assim: comente a diferença entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, ok? Responda essa atividade. Seguindo o conteúdo de história na página 255, nós vamos falar sobre os impostos na atualidade, ok? As duas revoltas, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, teve como principal medida justamente isso, a revolta contra a coroa, contra os impostos que eram cobrados. Os impostos na atualidade são muitos. Como vimos, no século XVIII, a população de Minas Gerais pagava vários impostos ao governo português. Atualmente, continuamos a pagar muitos impostos no dia a dia, tá? Você sabe como isso funciona? Olha, os impostos são uma quantia paga pelos cidadãos ao governo para que seja possível o investimento em vários setores, como saúde, segurança, educação. Assim, quando pagamos imposto, eles devem ser revertidos em determinados serviços públicos, tá? Assim, alguns impostos são pagos sobre os valores de imóveis, que é o IPTU, sobre também o transporte, sobre a propriedade de veículos automotor, que é o IPVA, e outros impostos que a gente vê no nosso papel de energia elétrica e muitos outros, tá? Nós temos na página 255 uma tabela de alguns
de alguma porcentagem dos impostos que a gente paga por produto. Isso foi um levantamento feito em 2016. Você vai olhar a página e vai realizar a atividade no caderno, tá? Questão A, B, C e D sobre essa temática dos impostos na atualidade, ok? Até a nossa próxima aula.